obras pagas e inacabadas, falhas em licitações, falta de merenda nas escolas, situações que envolvem recursos federais. Estes são alguns dos problemas enfrentados pela Controladoria Geral da União. Vamos saber um pouco mais sobre o que está sendo feito pelos órgãos de controle. No programa de hoje, vamos conversar com um analista de finanças e controle e atual chefe da Controladoria Geral da União, CGU, Regional de Rondônia, Dr. Ricardo Plácido Ribeiro, agora Justiça e Cidadania. No mês de novembro de 2013, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e o Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, defendeu a manutenção para 2014 da meta 18, que prioriza o julgamento de processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública. No programa de hoje, convidamos o chefe da Controladoria Geral da União, CGU Regional de Rondônia, para falar sobre as ações desenvolvidas pela CGU e órgãos parceiros para combater a corrupção. Seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania, Dr. Ricardo Plácido Ribeiro. Obrigado, Celso. Obrigado pelo espaço, mais uma vez, aí, dado à CGU, para falar sobre esse tema tão relevante. Cumprimento de forma especial todos os telespectadores aí do programa Justiça e Cidadania. Muito obrigado. Doutor Ricardo, e até os nossos telespectadores para compreender, né, porque são tantos órgãos de controle, nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, enfim, e tem a Controladoria. Qual é hoje a missão principal da Controladoria Geral da União? De uma forma geral, se eu fosse definir numa frase, prevenir e combater a corrupção no âmbito do Poder Executivo Federal. Então a CGU tem um leque de atuações, apesar de ser um órgão novo, com apenas 10 anos, nós temos um leque de atuações nessa área de prevenção, indo desde a prevenção ao combate da corrupção e ao acompanhamento, né? Porque a CGU ela exerce a função de controle interno, ou seja, nós auditamos e acompanhamos a gestão de todos os órgãos federais do Poder Executivo Federal, né? Então, todas essas operações que envolvem recursos federais, a CGU está presente? A maior parte delas, né? A maior parte delas, no ano de 2013, informação atualizada, nós desencadeamos 17 operações especiais em conjunto com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal e com outros órgãos parceiros. Dessas 17, 4 foram desencadeadas aqui no estado de Rondônia. No estado de Rondônia. O estado de Rondônia tem aparecido na mídia como outros, mas a impressão que dá é que parece que Rondônia está mais presente quando a questão são essas operações de combate à corrupção. Rondônia tem mais corrupção, doutor Ricardo? Ou é a impressão nossa, ou aqui a Controladoria trabalha mais? Na verdade, quando a gente visualiza esse tema tão constante assim na mídia, a gente tem a impressão de que é mais corrupto que outros estados. Na verdade, não. Na verdade, o que a gente tem de elemento concreto é que aqui se combate, não é que se combate mais, nós temos uma articulação maior entre os órgãos de controle e o que nos leva a desencadeamento de mais operações. Eu posso citar um exemplo, 2 exemplos concretos. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, a Polícia Civil desencadeou pelo menos umas 3 operações especiais na área de combate à corrupção esse ano. Fato que não acontece em outros estados. A última operação da CGU, a Operação Feudo, nós articulamos, foi uma operação da CGU em parceria com o Ministério Público do Estado, com a Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária Federal. Então, articulações que em outros estados dificilmente acontecem. Então, o que nós temos de elemento concreto é que aqui tem se combatido mais, tanto que assim, praticamente mais de 20% das operações da CGU nesse ano foram aqui no estado de Rondônia, mas por conta dessa articulação e desse combate mais incisivo, né? Você fala 20% das operações do país? Do Brasil, porque de 17, 4 foram aqui no estado de Rondônia. Então 20% aqui em Rondônia. E quem são os principais parceiros nessa corrente? Nós temos os parceiros
tradicionais, né, que é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são parceiros assim, de longa data. A maioria das operações da CGU são desencadeadas com esses dois parceiros. E nós temos outras parcerias, nós temos estendido a parceria, principalmente o Ministério Público do Estado, um parceiro assim, mais próximo agora. Nós estamos estreitando uma parceria com a Polícia Civil do Estado para desencadeamento de operações também envolvendo alvos em comum. E agora, recentemente, por exemplo, nós fizemos uma operação que teve o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. Então, aqui no estado de Rondônia, a gente tem conseguido articular com muita tranquilidade, costurar essas parcerias, o que tem dado bons resultados, né? Agora, as pessoas em Rondônia perguntaram por que a Polícia Rodoviária Federal, nessa última operação, né, e não a Polícia Federal? Até foi uma coisa... Teria algum motivo especial ou não? Não, na verdade, as duas podem atuar, né? No caso específico, o Ministério Público do Estado se articulou com a Polícia Rodoviária Federal, solicitou autorização do Ministério da Justiça e foi autorizado. Então, nesse caso específico, nessa operação específica, a Polícia Rodoviária Federal atuou mais na parte de segurança e de se realizar as prisões no dia. Ela não atuou na parte prévia da investigação, que ficou a cargo da CGU, do Ministério Público do Estado, em parceria com a Polícia Civil no GAECO, né? Hoje o efetivo da Controladoria para atender Rondônia são quantas pessoas? Consegue atender a demanda? Nós temos que fazer milagre. E aí eu já aproveito a oportunidade para parabenizar mais uma vez a nossa equipe. Nós temos ao todo, para você ter dimensão, nós temos ao todo 23 servidores, isso incluindo os chefes, a área meios, motoristas, tudo. Então nós temos 23 servidores para realizar todas as ações, não só de controle, de mais incisivo contra a corrupção, como na parte de prevenção. Então, um quantitativo, eu diria que insuficiente. A nossa equipe tem feito muito. Na área finalística eu estou com 11 servidores, né, realizando mesmo a auditoria e fiscalização. Para atender essa extensão territorial do Estado, quer dizer, também, não só eletronicamente, mas eu digo que tem que ter fisicamente. Tem que ter fisicamente, porque a CGU, ela tanto fiscaliza os órgãos federais, como todo o recurso federal demandado para estados e municípios. Então nós temos uma abrangência aqui no estado de Rondônia, são 52 municípios. O município de Porto Velho, por exemplo, o município de Porto Velho é um monstro. A área territorial do município de Porto Velho é maior do que o estado de Sergipe. Exatamente. Então, para se ter uma presença física do Estado, do controle nesses municípios, na área territorial de Rondônia, tem sido difícil, mas a gente tem conseguido. Tem sido assim. Mas nós vamos a um breve intervalo e a gente volta. Eu gostaria de deixar até uma pergunta para o próximo bloco, exatamente o seguinte: quais são as ações e as detecções mais recorrentes hoje que a CGU tem visto com relação à corrupção aqui no estado de Rondônia? O Justiça e Cidadania volta já já. Eu estou conversando com o chefe da Controladoria Geral da União de Rondônia, Dr. Ricardo Plácido Ribeiro. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o Ricardo Plácido Ribeiro, que é chefe da Controladoria Geral em Rondônia. Doutor Ricardo, eu até deixei uma pergunta no ar aqui com relação... O que tem sido mais recorrente nessas operações? O que tem causado essas operações? Tudo inicia, todas as falhas que a gente identifica iniciam no processo licitatório. Então a gente tem, em geral, quando se tem irregularidades, quando a gente evidencia irregularidades, você tem um direcionamento no processo licitatório, simulação de concorrência, né? Então inicia aí. E a partir daí a gente vai olhar a execução. Então, via de regra, esses processos que iniciam viciados, como a gente chama tecnicamente, iniciam com vícios, eles têm uma falha na execução. Ou o produto não é entregue na sua totalidade, ou eu tenho falha na execução do objeto ou da obra. Obras, em geral, com a qualidade inferior à contratada. Que acaba sendo esses urso branco, né? Quer dizer, urso branco não, que chama elefante branco, né? Que é essas obras inacabadas pelo país. E Rondônia também não fica fora, né? Rondônia nós temos alguns exemplos. Infelizmente. E também a Controladoria, ela faz essa fiscalização, esse controle com relação aos recursos federais para os municípios, né? Então hoje são mais de 5.500, 5.600 municípios no país. Imagina controlar tudo isso e ver como que acontece, né? E a CGU tem feito esse trabalho de controle nos 52 municípios.
de forma rotineira? De forma rotineira. A CGU ela fiscaliza o município com basicamente dois programas. Dois programas ou dois tipos de atividade. Fiscalização roteirizáveis, em que são fiscalizados programas de governo, então escolhe-se os programas de governo por amostragem, nós vamos nos municípios, por exemplo, Bolsa Família, o próprio Programa de Alimentação Escolar, e também por meio do, que é o mais conhecido, fiscalização por meio dos sorteios públicos. Então são sorteados periodicamente municípios, utilizando a mesma metodologia da Caixa Econômica Federal, então o Globo da Sorte e tudo mais, sorteado o município e vai uma equipe da CGU e passa uma semana fiscalizando os recursos federais, principalmente da área de saúde, educação e assistência social. São as 3 áreas que a gente foca mais. Em 2013, então, foram quantos municípios em Rondônia? 252? Infelizmente nenhum foi sorteado. Esse ano? Nós tivemos um problema de restrição orçamentária, a gente não teve nenhum município sorteado. A perspectiva é que para o próximo ano a gente consiga fiscalizar. Mas esse sorteio é regional ou é sorteio nacional? Nacional. Ah, sim, o sorteio nacional. São 28? Não, são mais. Mas aí são escolhidos, Rondônia tem a quantidade de habitantes? Tem uma proporção, né? Nem sempre, não é todo sorteio que o Rondônia é contemplado por ser um estado menor. E na verdade é o seguinte, quantas operações foram realizadas Chegou a falar no início, né? Uhum. Mas só para frisar bem, quantas foram realizadas em Rondônia em 2013? Em 2013. Vou te dar um panorama geral. Ao todo, nesses últimos 10 anos, a CGU realizou 128 operações especiais. Dessas 128, 12 foram no estado de Rondônia. E no exercício 2013, de forma mais específica, nós tivemos 17 operações especiais, sendo que 4 delas foram no estado de Rondônia. Mas, doutor Plácido, uma pergunta que talvez o telespectador gostaria de dizer. E esses recursos têm voltado para o cofre público, por exemplo, uma vez comprovado algum desvio? Tem se buscado, Celso, mas a gente tem que reconhecer... Alguma parte volta, mas temos que reconhecer que depois de desviado é muito mais difícil a gente recuperar. Qual tem sido a praxe? Assim que se desencadeia a operação, em conjunto o Ministério Público já pede indisponibilidade dos bens dos acusados, justamente para garantir que no segundo momento a gente consiga ressarcir esse recurso. Mas de fato isso aí já é comprovado, o retorno aos cofres públicos acaba sendo uma pequena parcela desse recurso desviado e comprovado, né? Por isso a CGU e os órgãos de controle têm buscado investir muito mais na prevenção, porque aí a gente consegue ter ganhos efetivos para a sociedade. Sim, agora o senhor falou uma coisa interessante com relação à prevenção. Porque tem prefeitos, por exemplo, eleitos no ano de 2012, que uns reeleitos, outros já a primeira eleição, e às vezes é o seguinte, pode ter algum problema de assessoria e tudo, no sentido de ter conhecimento daquilo. A controladoria e os órgãos de controle têm feito algum tipo de trabalho pedagógico, eu digo de cursos, de seminários, para fazer com que essas pessoas compreendam como funciona a máquina? Perfeito, a CGU tem investido muito nisso. Você me perguntou no início do bloco sobre as principais falhas identificadas. Exato. A maioria das falhas que a gente identifica, principalmente em municípios, não decorrem de má fé, mas da falta de conhecimento. Então os gestores erram por falta de conhecimento. Então o que a CGU tem feito? Utilizado o nosso know-how de conhecimento das fiscalizações, as falhas identificadas e transformado em treinamento para os gestores municipais, para os gestores estaduais e para os gestores federais. Porque o que a gente considera? Que é muito mais efetivo investir na prevenção. A gente gera muito mais resultado, tanto para a sociedade como para a qualidade do gasto público, que é a nossa função, né? Inclusive nas escolas, talvez faça alguma coisa nas escolas, universidades, no sentido de orientar, e até para o conhecimento das pessoas com relação à função, né, desses órgãos de controle. A CGU tem 2 programas, um programa específico que trabalha nas escolas e com professores. No ano passado nós realizamos algumas ações, capacitando escolas e professores justamente para fomentar o controle social. E nas universidades nós temos um programa que se chama Debates Acadêmicos, em que a gente leva essa temática do controle social, do combate à corrupção, para o ambiente acadêmico, uma discussão com os universitários para estimulá-los a controlar os recursos públicos e para fomentar esse sentimento do controle social dos nossos cidadãos. Se o cidadão souber de alguma denúncia, por exemplo, fazer alguma denúncia
Existe um canal direto com a CGU? Sim, para fazer esse canal? Qual é o canal? Pelo site da CGU, www.cgu.gov.br, tem um link de denúncias, não precisa se identificar, pode mandar um e-mail ou ir pessoalmente na CGU, o e-mail da CGU é cguro@cgu.gov.br, ou ir pessoalmente lá na CGU, que a gente recebe muito, tem recebido muitas denúncias, principalmente depois de entrevistas como essa. Na última entrevista que eu dei aqui, depois de assistir a entrevista, teve uns 2 denunciantes que foram lá, né? Inclusive a gente tem ação em andamento em decorrência disso. Então pode ir pessoalmente, que a gente tem todo o prazer de atender e de escutar e no segundo momento de apurar. E o doutor Ricardo realmente ele já deu uma entrevista, há cerca de um ano ele deu uma entrevista para o Justiça e Cidadania e está aí a repercussão que deu. E você que está ligado no programa, é sempre bom saber que esse canal aqui também está aí para lhe ajudar. E aí a informação. Nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com o chefe da Controladoria Geral da União Rondônia, Ricardo Plácido Ribeiro. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o chefe da Controladoria Geral da União em Rondônia, Ricardo Plácido Ribeiro. E o tema do programa é prevenção e combate à corrupção. Doutor Ricardo, nessas operações, qual a importância, por exemplo, a participação também do Judiciário? Na verdade, o Judiciário que faz a operação ter efetividade, né? Porque a CGU, em conjunto com os outros parceiros, nós coletamos os elementos de prova para o juiz, encaminhamos para o juiz, e ele, com base nesse elemento de prova, ele firma o convencimento de que quanto à punibilidade ou não daqueles agentes investigados. Então o Judiciário é o que dá efetividade à operação, né? A operação ela nasce no Judiciário com autorização, todas as autorizações e todas as etapas, ele depende do Judiciário para acontecer. Daí a preocupação do ministro Joaquim Barbosa, é que realmente se tenha um julgamento mais rápido, né, com relação aos processos que envolvem improbidade, enfim, que é a meta 18 do CNJ. Então, está aí a preocupação dele. E é um anseio nosso, né? Acho que as ações de improbidade administrativa, então, assim, a gente tem notado essa preocupação. No caso das operações especiais aqui no estado de Rondônia, tanto no Tribunal de Justiça como na Justiça Federal, a gente tem tido um retorno muito rápido dos juízes, né, tanto em primeira como em segunda instância. Isso é muito bom, dá efetividade às nossas ações e dá um retorno rápido à sociedade, que é o mais importante. E a Controladoria, a CGU, ela acompanha, mesmo depois de deflagrado, depois das situações, ela acompanha como estão acontecendo as punições, enfim? Principalmente, a CGU ela exerce a função de Corregedoria Geral da União. Então ela supervisiona os órgãos de corregedoria de todos os ministérios. Então nessa função, o que nós fazemos? Avocamos alguns processos, quando, por exemplo, numa operação especial, ela está envolvido a diretoria de um determinado órgão. Então a CGU avoca e conduz esse processo. E ela supervisiona também os processos dos demais agentes. Isso tem dado um resultado extraordinário. Nesses últimos 10 anos, nessa nova roupagem com a CGU acompanhando, foram demitidos, expulsos do serviço público mais de 4.500 servidores envolvidos em atos de corrupção e improbidade administrativa. A maioria deles. Desses, 124 aqui no estado de Rondônia. Então é um trabalho forte. E com relação à lei de acesso à informação, ela tem contribuído, as pessoas têm se utilizado da lei de acesso à informação? Tem. Nós consideramos a lei de acesso à informação, dentro desse conjunto, os portais da transparência, como elementos fundamentais para a gente vencer, porque nada mais efetivo para combater a corrupção do que a transparência. Os atos transparentes, primeiro, o gestor já pensa 2 vezes em fazer algo que ele sabe que no dia seguinte vai estar na internet. E segundo, nós ganhamos muitos fiscais, porque a sociedade toda começa a fiscalizar, né? Então, acho que tem surtido um efeito muito bom. E que tipo de sugestão, né, o senhor daria aos prefeitos? Porque, veja bem, a Controladoria ela controla todos esses recursos que vêm da União para as prefeituras.
e para o governo do Estado também, né? Enfim, tudo que envolve o orçamento, enfim, e dinheiro do governo federal, da União. E com relação aos prefeitos, o que tem sido mais recorrente nessas prefeituras com relação a problema com dinheiro público, ou prestação de contas? O que tem acontecido? Mas aqueles problemas que eu lhe falei, falha na licitação, às vezes falha formal, descumprimento das regras dos programas, às vezes não atende a finalidade lá na ponta, né? Então tudo isso a CGU observa. Então essas têm sido as falhas mais recorrentes. Se você dá uma recomendação para os prefeitos capacite e coloque pessoas técnicas nas áreas estratégicas. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os prefeitos aqui de Rondônia antes deles iniciarem o mandato, e a orientação que nós demos foi justamente essa. Acho que 2 linhas. Primeiro, capacite seu pessoal e coloque pessoas técnicas nas áreas estratégicas. Se assessore de pessoas boas, né, de pessoas que têm um conhecimento técnico. E segundo, se aproximem dos órgãos de controle. Então é muito mais, tendo dúvida, liga para a CGU, liga para o Tribunal de Contas, liga para quem vai lhe fiscalizar para sanar essa dúvida, para ver qual a orientação desse órgão técnico em relação àquela situação Trabalhar específica. de forma preventiva. É muito melhor, tanto para os gestores e principalmente para a gente. É muito mais... Para a gente fica muito mais feliz em dar uma orientação e evitar que algo errado seja feito, do que, por exemplo, depois do mal estar feito, ter uma operação especial, ver um gestor sendo preso. Não é vantajoso para a gente, né? É vantajoso e politicamente evitar. Também eu digo quer dizer, o político ele vive da imagem, quer dizer, que se ele cai numa operação dessa, realmente, politicamente, ele tem problemas sérios. Tem problema. Outro dia, inclusive, eu entrevistei o presidente da ARON, Associação Rondoniense dos Municípios, Vitorino Scherk, e ele falava exatamente essa preocupação. Então, a própria associação tem prestado algum tipo de orientação aos prefeitos, até com apoio, né, dos órgãos de controle, exatamente para evitar, porque ele disse que prefeito nenhum, ou seja, a associação se sente muito triste, às vezes, de ver um prefeito sendo preso, né, por às vezes alguma questão que ele, até por desconhecimento, né, ele acabou sendo preso. E na verdade nós temos uma parceria bem interessante com a ARON, temos aproximado da ARON justamente nessa área, justamente para capacitar os prefeitos para esse novo desafio, né, que hoje está bem diferente administrar do que era 10 anos atrás. Pois é. E com relação, o senhor falava com relação aí às escolas. E se, por exemplo, a escola, a universidade, a faculdade tem interesse em levar alguém da CGU para dar uma palestra, para fazer uma oficina, para fazer um seminário, tem como? Vocês têm essa disponibilidade? Temos sim, nós temos programas específicos para isso. Entre em contato naqueles e-mails, sim, naquele e-mail que eu tá passei, e que a gente tem um total interesse. É lógico que a gente vai verificar a agenda, mas temos interesse sim. Principalmente quando tem um pedido ou da escola ou mesmo da universidade, fica mais fácil para a gente, né? Pois é, e teria, com relação ainda à controladoria, porque veja, a controladoria, o Ministério Público, ele às vezes acaba, de certa forma, para os gestores, são órgãos chatos, né, que ficam em cima. Mas qual a importância disso para a população? Para a população e para o próprio gestor. Para o próprio gestor, né? Porque essa sensação de controle, ela é essencial para melhorar a gestão. Porque quando eu vejo que eu estou sendo fiscalizado, que eu estou sendo olhado por alguém externo, você pensa 2 vezes em tomar uma decisão, né? Olha, a CGU vai ver isso, o TCU vai ver isso. Então, se amadurece a decisão, as decisões ficam mais pensadas. Então, acho que é uma importância muito grande para a sociedade, porque, na verdade, nós somos o órgão técnico que faz aquilo que a sociedade quer que a gente faça, que é fiscalizar o recurso que é dela, é um recurso público, e para o gestor, que essa sensação de controle é salutar. O que a gente espera é reforçar um pouco mais esse caráter preventivo, que os gestores nos acionem muito mais na orientação e principalmente quando a gente identifica uma fragilidade e indica para o gestor que ele tome as medidas necessárias para corrigir. Isso aqui é importante, né? Quer dizer, tomar as medidas, senão a consequência vem, né? Vem. E os órgãos, especialmente do judiciário, existem os setores de controle interno, né? Os tribunais têm o órgão de controle interno, que esse é um órgão importante, né? Já tem um controle interno que ele já faz essa peneira, ou seja, ela fica efetivamente acompanhando pelas normas legais, exatamente para evitar algum tipo de problema, né? A CGU, de fato, ela faz a mesma função, ela está no mesmo nível hierárquico desses
órgãos de controle interno, né? Só que nós somos do Executivo e esse que vocês estão indicando é do Judiciário, né? O Legislativo tem um também, controle interno. Certo. E eu agradeço aqui a sua entrevista. Eu conversei com o chefe da Controladoria Geral da União em Rondônia, Ricardo Plácido Ribeiro. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aqui, agradecendo mais uma vez pela entrevista. Celso, eu que agradeço a entrevista, agradeço a todos os telespectadores. Então, a palavra inicial é pedir para que a sociedade participe, né, fiscalize o recurso, nos auxilie nessa missão árdua que é fiscalizar os recursos federais no Brasil e no estado de Rondônia, e para os gestores que nos acessem de forma mais preventiva. Nós queremos auxiliar, nós queremos evitar que os prejuízos que a gente está visualizando aí aconteçam e continuem acontecendo, principalmente em específico aqui no nosso estado de Rondônia. Muito bem. Você também pode participar do programa sugerindo pautas através do ascom@trt14.jus.br. Obrigado pela sua audiência e também pelas redes sociais que estão em seu vídeo. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.